Hoje, a Pascom começa a fotografar e a transmitir a nossa Santa Missa, diretamente da comunidade São Francisco de Assis. Está localizada no Jardim Taipas, Rua Máximo Barbosa, número 66, Decanato de São Barnabé, Região Episcopal Brasilândia, Arquidiocese de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, a você que nos acompanha através das nossas redes sociais. As intenções da nossa Santa Missa de hoje. Vamos rezar pela saúde de Cândida Cristina Paiva, Vilma Lino, Arthur Lino, Anjo da Guarda de Cleiton Lino, Danilo Lino, Alan Lino, Edmilson Barreto, Walter Maeda, Kleber Barreto, Antônio Alencar Silva, Lucas Donato. Pela saúde de José e Eric, pela saúde da Maria Aparecida Silva. Vamos rezar também pelo anjo da guarda da família Pereira, da família Vale Moreno, pelo anjo da guarda de Miguel Paiva e de Matheus Albert. Vamos rezar pelos falecidos da nossa comunidade, falecidos há mais tempo: Manuel Pereira, Bruno de Oliveira Silva, João Pereira de Oliveira, Áurea Vasconcelos, Francisco Gomes, Paulo Gomes, Maria José Leme. E com muita alegria hoje também nós vamos celebrar a primeira Eucaristia de 6 de nós, os catequizandos da nossa comunidade. São eles: Emily, Miguel, Elizabeth, Maria Sofia, Felipe e Henrique. Vou perguntar cadê os familiares, tá? Familiares da Emily? Familiares do Miguel? Familiares da Elizabeth? Familiares da Maria Sofia? Muito bem. Familiares do Felipe? Familiares do Henrique? Muito bem, são espalhados. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Em ação de graças, então, hoje, por essa vitória, né? Foram 2 anos de caminhada com a catequista Elis e hoje eles receberão Jesus na primeira Eucaristia. Que momento importante na nossa comunidade. Convido a vocês a fechar os seus olhos e a colocar a sua intenção no colo de nosso Senhor Jesus. Pelo que você quer agradecer a Deus no dia de hoje, ou pedir a Deus, peça com fé. Amém. Com muita alegria, cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia de hoje a gente lembra a dedicação, a festa
da Basílica São João de Latrão, é a Catedral do Papa, e lembra a primeira basílica, a mãe de todas as igrejas. É claro que o significado mais profundo dessa comemoração é que nós somos, como dirá a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Nós somos o lugar, o santuário, o templo da presença de Deus. Então, a lembrança da igreja nos deve lembrar que a igreja de Jesus Cristo somos cada um de nós, quando Jesus dizia: se alguém me ama, eu e o Pai iremos até ele e faremos nele a nossa morada. Então, a igreja mais importante, a casa, a habitação de Deus mais importante, somos cada um de nós. Portanto, para as crianças que vão receber a comunhão, somos a habitação de Deus. Deus quer morar em nós. Deus veio em Jesus Cristo morar no meio de nós. E na comunhão, morar em nosso coração, em nossa vida. Por isso, peçamos a Deus perdão de todas as vezes que não sentimos ser lugar, habitação, lugar puro, devido na habitação de Deus. Talvez a pergunta que a gente poderia se fazer: será que Deus se sente bem na nossa vida, em nosso coração? Será que nossas ações correspondem ao lugar da presença de Deus, da presença de Jesus? Então, peçamos perdão a Deus de todas as nossas faltas, de todos os nossos pecados. Senhor, que te deixaste ferir do teu sangue, venha a paz. Aqui estou, perdoa-me, Kyrie eleison, Kyrie
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos a Trindade Santa com o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito.
Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Pensemos: Jesus
indo para Jerusalém, como era costume na festa da Páscoa, todos os judeus iam visitar o templo, pedir perdão dos pecados, oferecer um sacrifício. Naquele tempo se entendia que o perdão dos pecados era feito pela oferta de um sacrifício, uma ovelha, às vezes um carneiro, um boi, ou sacrifícios menores como pombas para os pobres que não tinham como oferecer, comprar animais maiores. E Jesus se depara chegando ao templo, onde ele espera que seja um lugar de oração, a casa de Deus, casa da reflexão, onde se sente a força de Deus e busca o fortalecimento da vida pela graça de Deus, pela presença de Deus. Ali Jesus vê tudo menos oração. No átrio do templo, com certeza não dentro do templo, mas se vendiam bois, outros animais, pombas, um monte de pessoas sentadas trocando moedas, porque não eram aceitas no templo as moedas, que cada um trazia das suas regiões. Então, o templo virou uma casa de comércio. Então lembremos dessa figura, Jesus, que prepara ali com corda, certamente dos animais que ali estavam, prepara uma, não sei como é que se chama certo o nome hoje, mas prepara aí uma vassoura com cordas e bate, espalha animais, cambistas, derruba as mesas, tudo isso. É uma atitude de revolta. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. A casa de Deus mudou de figura, mudou, está parecendo uma venda, uma loja, onde tinha de tudo. E vamos dizer também que ter sido aquele local, um lugar de comércio também, quase que foi uma coisa necessária, porque senão as pessoas tinham que atravessar regiões distantes para poder trazer animais junto com eles para o sacrifício. Não foi uma maneira mais fácil que o templo até arranjou de ir lá ter os animais e vender o animal certo, dependendo do tipo de sacrifício que era orientado para cada pecador, cada pessoa que fazia a visita. E por isso, vamos dizer que não era tanto um problema lá ter comércio. O problema ficou dentro do templo. Então, a casa de Deus virou lugar de comércio, lugar de exploração, porque além de se vender animais com o preço que eles queriam, se fazia o câmbio também do dinheiro para comprar os animais. Imagine quantas possibilidades de exploração, já que as pessoas dependiam daqueles animais para poder oferecer em sacrifício. E ainda se poderia pedir, será que todo animal que era vendido e que depois ficava lá para que lá fosse feito o sacrifício, o templo tinha as pessoas que sacrificavam os animais, a pergunta, será que todos os animais eram sacrificados? Ou um animal era vendido 10 vezes, talvez, para o sacrifício? Então, situações em que lá as pessoas lucravam. Casa de comércio, casa também de exploração, virou a casa de Deus. Que a casa de Deus sempre tivesse tido um outro sentido, nós ouvimos também das outras leituras, quando diz que do templo corria água, que ia em direção ao Oriente. Oriente são sempre cidades pagãs. A água do templo ia correndo em direção ao Oriente, desembocavam nas águas salgadas do mar. Claro que tudo isso é simbólico, mas dá para entender muito bem o sentido, o significado do templo.
ou do santuário, elas se tornarão saudáveis. Então, a água que era misturada, a água salgada do mar se tornava saudável. O que no fundo quer dizer isso? O cristão que sai do templo, ele sai com a força de Deus. Então deveria, de certa maneira, entendendo bem a palavra, contaminar. Contaminar no sentido positivo todos aqueles que eram pagãos. Quem sai do santuário, casa de Deus, alimentado pela presença de Deus, devia contagiar de alguma maneira todos aqueles que não tinham fé, todos aqueles que viviam uma vida sem Deus. Então, esse é o sentido, é do templo que sai, ou do santuário que sai, esta água que torna salobre toda a água que era salgada, e ainda mais, nessa água que não havia vida, haverá vida. Haverá peixes em quantidade, haverá vida onde chegar o rio que sai do templo. De ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Antes não tinha, porque a água era salgada, e a água salgada não fazia produzir frutos, fazia morrer as plantas. Pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédios. Isto é, a água que sai do santuário transforma tudo aquilo que encontra pela frente. Dá para entender que isso é simbólico e que no fundo quer dizer aquele que sai do santuário, aquele que se alimenta da presença de Deus, aquele que tem a graça de Deus, aquele que vive de oração, ele deve de alguma maneira transformar a vida do outro. Era assim que faziam as primeiras comunidades, os pagãos, olhando para aqueles que iam ao templo, que rezavam, diziam: vejam como ele se ama. Então, como isso é significativo? Então, essa imagem de que o templo, de que a igreja deve oferecer força, graça de Deus, presença de Deus, para que aquele que sai do templo, ele tenha uma vida transformada e também possa transformar a vida dos outros. Poderia muito bem fazer uma comparação, dizer a essas crianças: vocês saem do templo no dia de hoje, da casa de Deus, alimentados com a presença de Jesus Cristo, com a presença de Deus, alimentados com a fé. A gente deveria ser um pouquinho melhores do que se era antes, porque temos a força de Deus, temos a presença de Deus, temos a graça de Deus. A gente sabe que nem sempre isso acontece, ou às vezes até pouco, mas esse é o desafio. A igreja, a fé, a palavra de Deus, o alimento da Eucaristia nos devem transformar, nos devem fazer cada vez mais pessoas boas. Então esse é o sentido também, porque a gente lembra no dia de hoje a Basílica, a igreja maior, não no sentido de tamanho, mas aquela que tem mais significado, a Catedral de Roma, do Papa, da qual, vamos dizer, vem todas as outras igrejas. Também esta igreja, ligada sempre à fé, ligada sempre ao Papa, e por isso essa igreja também deve nos transmitir de ser pessoas mudadas, diferentes, que transmitem fé, transmitem pensamento positivo, transmitem presença de Deus e graça de Deus. E veja o que diz a outra leitura. São Paulo diz: vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Em vós Deus planta, isto é, Deus transmite os ensinamentos da fé, para que a gente possa alimentar os outros
com esse alimento, com essa força de Deus. E depois diz: acaso, sim, o templo é importante, é sempre a casa de Deus. Então tem a importância, não é o mais importante, mas tem a sua importância. Veja o que diz São Paulo: acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Eu poderia perguntar, mas como assim? Vós sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus mora em vós? Somos templos do Espírito Santo. Jesus dizia: se alguém me ama, eu e o Pai iremos até ele e faremos nele a nossa morada. Por isso sois templo da habitação de Deus. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então esse é, cada um de nós somos o verdadeiro santuário onde Deus quer morar. Esse é o verdadeiro santuário. Portanto, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O que significa isso? Se alguém destruir o irmão, se alguém odiar, porque o outro também é templo do Espírito Santo, o irmão é habitação de Deus. Portanto, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo. Cada pessoa pode ser pecadora, pode ter seus defeitos, mas diz: o santuário onde Deus habita é santo. Claro que Deus não vai habitar num santuário, vamos dizer, numa pessoa onde só saísse o mal, o ódio, a raiva. Mas o pensamento de Deus é esse: tendo a força do Espírito Santo, amando a Deus, somos morada de Deus, habitação da Santíssima Trindade. Este santuário é santo, e vós sois esse santuário. Vós sois esse santuário. Aí a pergunta seria: como nós somos o santuário de Deus? Será que somos? Será que resplandece da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso exemplo, que somos pessoas de Deus? Quando alguém passa, se ele está perto de uma igreja, às vezes estou lá na São Luís fazendo alguma coisa, o pessoal passa na frente, não se conhece, nunca vi participar da igreja, mas olha para a igreja e faz o sinal da cruz. É um belo gesto. Reconhece que a igreja é o lugar da presença de Deus, a igreja fala de Deus, a igreja, pelo menos externamente, tem uma cruz, é sinal de Deus, da presença de Deus. Por isso, nós somos sinais da presença de Deus. Quando Deus, ou quando Jesus é batizado, Deus diz aquelas palavras: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Será que Deus diz de nós batizados, pessoas cristãs: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria? Com certeza Jesus fala, também Deus fala também na primeira Eucaristia a cada criança: você é o meu filho amado, minha filha amada, que me dá muita alegria. Com certeza damos alegria a Deus quando somos batizados, quando nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos o sacramento da Eucaristia, porque é dizer sim a Jesus, recebê-lo na nossa vida, depois de conhecer
um pouquinho mais a palavra de Deus, a catequese, a doutrina da igreja, que nos ensina sempre a fé, nos ensina a viver sempre como irmãos, como bons cristãos, amar a Deus, seguir os passos de Jesus, caminho, verdade e vida. Com certeza Jesus se alegra. Este é meu filho, esta é a minha filha, que me dá muita alegria. Não só no dia da comunhão, no dia do batismo, no dia mais para frente da crisma, mas sempre devemos dar alegria a Deus. Portanto, lembrar a Basílica de São João de Latrão no dia de hoje, e veja como isso é importante, é colocada num dia, caiu no dia de domingo, e prevalece essa liturgia. Isso é mais importante do que o 32º domingo do tempo comum, porque justamente nos deve dar esse ensinamento, que o templo é a casa de Deus e que nós devemos ser o templo onde habita a Santíssima Trindade. Esse é o nosso compromisso, ser presença de Deus, ser habitação da Santíssima Trindade. Jesus vai dizer aquelas palavras também: destruam este templo, este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. E o povo não entende, mas como assim? O que significa isso? 40, 46, 43, eu me lembro que falei primeiro. Foram necessários para construir esse templo. Como é que você vai erguê-lo em 3 dias? Mas Jesus se referia justamente ao templo do seu corpo. Jesus é Deus. Ele é a habitação de Deus. Então, o templo de Deus, vamos dizer, o principal não é mais a construção, mas o templo de Deus é o próprio Jesus. É onde estará Jesus. Se alguém me ama, eu e o Pai, iremos até Ele, faremos nele a nossa morada. Esse é o verdadeiro templo da habitação, da presença de Deus, que interessa a Jesus. O templo também é importante porque é a casa onde o povo se reúne, não é para jogar baralho, não é para fazer fofoca. Às vezes acontece uma fofoquinha também no templo, né? Mas não deveria ser lugar. É a casa, pelo menos, onde o seu povo se encontra para rezar. Então, é importante. A casa de Deus é fruto também da oferta de cada um. É fruto do dízimo de cada um. Se não houvesse a colaboração dos fiéis, essa igreja fechava depois de um tempo, não é assim? Se não houvesse a colaboração dos fiéis, aí tinha que dizer a um certo momento que não tem mais sentido ter a igreja. Fechava. Tá certo? Então a casa de Deus é fruto também do esforço, da dedicação, da participação de todos. Portanto, a casa de Deus, o templo de Deus também é a nossa casa. Temos que senti-la assim. A gente entra na igreja, vamos pensar alguém que tem alguém que está aqui a primeira vez hoje? Que entrou nessa igreja pela primeira vez? Tem? Tem. Se chegasse aqui e dissesse, nossa, essa coisa está tão feia aqui. Poderia dizer, quem é a coordenadora da comunidade? Olha, isso aqui pode ser melhorado. Poderia, a casa é nossa. A casa de Deus é a nossa casa, fruto do nosso trabalho. E quem participa mais também deve sentir-se membro vivo da igreja. Como da família de Deus se diz, nós somos membros do corpo de Cristo, portanto somos responsáveis também da fé, da vida cristã, somos templo do corpo de Cristo, e Jesus usa esse templo, esses membros que somos cada um de nós, para que com nossa vida, nosso testemunho, também possamos ajudar, vamos dizer, na salvação das pessoas. Quando se fala ali, todos vocês talvez viram nesses dias que o Papa declarou alguma coisa sobre Maria, dizendo que não é por Maria que a gente consegue a salvação, é por Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Mas tanto Maria como cada um de nós
podemos ajudar as pessoas no caminho da salvação. Somos instrumentos. Quando se diz somos membros do corpo de Cristo, Jesus Cristo não tem mais mãos, não tem mais pés, não tem mais palavras vivas assim conversando. Nós, acho que São Francisco dizia, nós somos as mãos, nós somos o corpo, nós somos os pés, nós somos o coração de Jesus. Então nós somos chamados a ajudar também as pessoas a crescer na fé. Somos chamados a ajudá-las a crescer na fé e no caminho da salvação. Nossa Senhora medianeira de todas as graças. É um título. Mas claro que as graças não vêm também, não só por Nossa Senhora. Deus faz aquilo que quer, quando quer. Então, claro, não muda nada dizer o Papa falou que Nossa Senhora não é medianeira de todas as graças. Ou outra colocação que Nossa Senhora é cooperadora, não é a palavra? Co-redentora. Podemos pensar também que se não houvesse Nossa Senhora, não havia o Redentor também, né? Dá para pensar isso, não dá? Se não houvesse Nossa Senhora, daquela maneira como Jesus quis nascer, Deus quis que Jesus nascesse, não haveria o Redentor. Então, quando se dizia Nossa Senhora co-redentora, não é dizer que Nossa Senhora está no lugar de Jesus Cristo, mas é essencial, ajuda, como cada um de nós também podemos ajudar para que as pessoas se salvem. Quem salva é sempre Jesus Cristo, mas instrumentos da sua salvação, qualquer um de nós, pelo nosso bom exemplo, podemos ser. Que no dia de hoje essas crianças possam entender primeiro, eu sou o templo vivo da presença de Deus. E quando não sou, eu devo ser, sou chamado a ser esse templo vivo onde Deus habita. Jesus, depois de 2 anos de catequese, depois de uma confissão, habita no coração das crianças. Ele talvez não queira nunca mais sair dali, quer permanecer, porque esse é o templo verdadeiro onde Deus quer permanecer. E nós devemos sempre ajudar as crianças, pais, amigos, família, ajudar as crianças a viver bem essa missão, a se sentir bem junto de Deus. E a igreja faz parte disso. A igreja é o lugar onde a gente serve, onde a gente faz, reza, onde a gente se encontra com Deus também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquem sentados um pouquinho, deixa só as crianças em pé. Isso. Primeiro nós vamos com as crianças renovar as promessas do batismo. Promessas do batismo. Importante é lembrar que pais e padrinhos. Tem algum padrinho da criança quando foi batizada aqui? Tem, estou vendo um ou outro, pelo menos tem algum. Essas crianças só puderam ser batizadas se foram batizadas quando crianças. Se alguma foi batizada já no tempo da primeira comunhão, nessa preparação, aí é diferente. Mas a criança é batizada na fé dos pais e padrinhos. Algum evangélico diz, mas vocês batizam a criança que nem pode professar a sua fé. A gente batiza na fé dos pais e padrinhos que se comprometem a educá-los na fé. Depois, na primeira comunhão, na crisma, as crianças renovarão essas promessas que os pais e padrinhos fizeram por elas. Então as crianças querem ouvir. Eu estou meio surdo hoje, não sei se vocês perceberam. Estou meio surdo, então eu escuto bem. Então precisa falar forte aqui as palavras que vão dizer para toda a comunidade ouvir, para mim ouvir também. Então a cada invocação
Sim. Logo você vai acender a vela. Se quiser já ir acendendo, pode pegar as velas já acendendo. Então, cada criança, juntos, vão responder, quando fizer as perguntas, renuncio. Veja que a fé é pessoal. Poderia dizer renunciamos. Não, é um compromisso pessoal. Renuncio. Aquela vela que os pais e padrinhos seguraram acesas no dia do batismo, vocês a seguram e vocês dizem renunciam. E depois também vão dizer, diante das perguntas feitas, creio. Tá certo? Conseguiram entender? Para todo mundo responder? Então nós temos as crianças aqui: Emily, Maria Sofia, Elizabeth, Henrique, Felipe, Miguel e a catequista Elis. Quando começar essa turma, tinha quantas crianças? Catequista tinha quantas? 15. Que vergonha. Tem algum pai aqui que a criança saiu durante a catequese? Algum pai, alguma mãe que tinha começado a catequese e a criança saiu depois? Se tiver sempre tempo de recomeçar, de motivar. É claro que se começarem em 15, estão apenas em 6. Primeiro, para dizer que a fé, a vida cristã também tem exigências. Então, se alguém não participa de quase todos os encontros de catequese, não dá para receber os sacramentos da Eucaristia. Então há compromisso. Por isso que os outros talvez não aguentaram, ou se inscreverem, não vieram, e assim por diante. Mas aí é importante cada pai, cada mãe, que começa com as crianças nessa caminhada de fé, como é importante que incentivem. Porque a criança, se não tiver incentivo, motivação do pai e da mãe, teriam saído como os outros, certamente. Então é muito importante esse incentivo, essa motivação. Então as crianças, depois de cada pergunta, vão dizer renuncio. Se alguém ver uma criança com a boca fechada e não falar renuncio, levante a mão. Que aí a gente vai pedir para a criança voltar no ano que vem. Vamos ver se sobra uma para a primeira comunhão do ano. Queridas crianças, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Todo mundo falou? Se não tiver, eu estou meio surdo, dormindo quase nada. Vou repetir a mesma, um pouquinho mais forte, para todo mundo ouvir. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Melhorou. Segunda pergunta. Para viver como irmãos. Segure a vela mais alta um pouquinho, eu estou atrás e eles não vejam bem. E a vela mais alta, sinal da nossa fé, sinal daquela fé que os pais e padrinhos disseram por nós, e que agora vocês seguram a vela e dizem: eu vou responder por mim em relação à fé. Sei onde fica a igreja, sei como vir para a igreja. Seu pai e a mãe não vier, vem embora sozinho. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. E uma terceira pergunta: para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio de todo pecado? Renuncio. Isso, então renunciar à desunião, renunciar tudo aquilo que nos oprime para ser filhos e filhas de Deus, renunciar não é só ao demônio, mas a todo o mal, tudo aquilo que representa mal, desobediência, tudo aquilo que impede de ser
bons cristãos, então vocês disseram renuncio. E agora, a cada invocação, vocês vão dizer creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Você simplesmente lembrar essas últimas palavras, são as mais importantes agora da igreja. Crer em Jesus Cristo, claro, crer no Espírito Santo, isso faz parte da nossa fé. Mas depois a última pergunta dizia: vocês creem na Santa Igreja Católica? Às vezes alguém pode dizer, mas a Igreja Católica é pecadora. Quando eles falam da Igreja Católica, é aquela igreja que segue, que procura viver bem. Pecadores somos nós, a Igreja de Jesus Cristo é santa. Os membros da igreja são pecadores, somos cada um de nós. Mas crer na Santa Igreja, fundada por Jesus Cristo, sobre Pedro, tu és, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E Jesus diz, as forças do inferno nunca prevalecerão contra ela. O mal, o inferno, a perdição nunca prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo, essa igreja santa. Então é importante quando ele diz, creio na Santa Igreja Católica, eu creio na comunhão dos santos. Nós rezamos, vivemos há poucos dias, o dia de todos os santos e santas de Deus, aqueles que já estão junto de Deus. Eu creio na comunhão dos santos. Isto é que de junto de Deus eles podem interceder por nós. Assim como Maria, eles intercedem, porque quer que nós estejamos também na presença de Deus, na glória de Deus um dia. Creio na remissão dos pecados. Jesus nos salva pela sua morte e ressurreição, mas na Igreja Católica nós aprendemos que temos o sacramento da confissão, depois do batismo. Você sabe que o batismo perdoa todos os pecados, original e outros pecados. Mas a igreja pensava antigamente, e depois do batismo? Que certeza a gente tem de que Deus nos perdoa? Aí surgiu com o tempo, não inventado pela igreja, mas tirado da Bíblia, o sacramento da confissão. Naquelas palavras de Jesus, quando apareceu no domingo de Páscoa aos discípulos, e disse para eles, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Ali a igreja entendeu a instituição do sacramento da reconciliação ou da confissão. E a igreja definiu que tem que ser feito através do ministro. Porque o ministro, naquele momento da confissão, ele representa, ele é como se estivesse no lugar de Jesus Cristo. Assim como na missa, quando o padre santifica as ofertas, é o próprio Jesus que santifica. Assim como quando o padre batiza uma criança, ele diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quem batiza é a própria Trindade, é o próprio Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então é importante entender aí a comunhão dos santos, entender aí a remissão dos pecados, que para nós é feita através da
confissão, Deus nos perdoa. Mas a gente tem que mostrar a nossa atitude de acolhimento desse perdão de Deus. E creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então veja quantas coisas importantes aí na renovação da nossa fé. Renovação do nosso batismo. Então essas crianças no dia de hoje não é só receber a comunhão, mas é renovar a fé, dizer: eu vou me dedicar ainda mais a viver a minha fé como filho e filha de Deus. E esta vela então lembra tudo isso que vocês pronunciaram. Vocês fazem isso na presença de Jesus Cristo, na presença dos pais, na presença da comunidade, e isso significa ser a igreja. E na renovação das promessas que os pais fazem, os padrinhos de batismo, e hoje as crianças, se diz aquela expressão: esta é a nossa fé, que da igreja recebemos. A fé, vocês crianças receberam, ou dos pais, ou dos avós, ou da igreja durante a preparação da primeira comunhão. Então esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos. Ela é a razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Beleza? Agora vamos ficar todos em pé, e as crianças ainda com vela acesa, junto com vocês, vão rezar o creio. Então também, todo mundo pronunciando as palavras. Vamos dizer que é a primeira vez, vocês renovando as promessas do batismo, dizem junto com a comunidade, são chamados a dizer depois todos os domingos, todos os dias de missa, essa profissão de fé. Então, todos juntos, a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podem voltar nos lugares, apagar velas, crianças. Então, vamos dar uma salva de palmas antes. E agora nós vamos fazer as nossas preces. Ó Pai Santo, vós que sois o Deus próximo de nós, ouvi os rogos que vos dirigimos rezando a cada invocação. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei da igreja vosso templo, de onde vós derramais vida e solidariedade sobre a humanidade. Rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Dai ao Papa, a partir da sua basílica, confirmar a nós, seus irmãos e irmãs, na fé, no seguimento de vosso Filho. Rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei das comunidades cristãs casas vossas pela solidariedade, que vivem na compaixão pelos mais abandonados. Rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
conclusão dessas preces, nós vamos fazer através da oração para os dizimistas. Então, pedimos a Deus que ajude sempre cada dizimista, cada colaborador da comunidade, cada um que dá sua oferta, cada um que reza nesta igreja, que sente a igreja como santuário de Deus. Que Deus dê sempre, renove sempre a sua inteligência, Deus dê cada vez mais inteligência, mais coragem, mais compreensão, mais sabedoria, discernimento e fé. Vocês vão repetir as palavras que eu disser enquanto rezamos pelos dizimistas. Pedimos para eles as bênçãos, todos os cooperadores da comunidade, e nós pedimos também que Deus aumente em nós todas essas virtudes, essas qualidades, para que sejamos membros vivos da Igreja de Jesus Cristo. Então, repita comigo: Senhor, dá-me inteligência. Senhor, dá-me inteligência. Para entender o que é o dízimo. Para entender o que é o dízimo. Coragem. Coragem. Para vencer o egoísmo. Para vencer o egoísmo. E doar alegremente meu dízimo. E doar alegremente o meu dízimo. Compreensão. Compreensão. Para perceber o verdadeiro significado da prática da partilha. Para perceber o verdadeiro significado da prática da partilha. Sabedoria. Sabedoria. Para não me apegar demais aos bens materiais. Para não me apegar demais aos bens materiais. Discernimento. Discernimento. Para compreender o sentido da gratidão a Deus. Para compreender o sentido da gratidão a Deus. Fé. Fé. Para acreditar que Deus ama quem dá com alegria. Para acreditar que Deus ama quem dá com alegria. Amém. Amém. Podemos sentar agora para o canto de ofertas. Vai brotando, crescendo, respirando.
está em tuas mãos, Senhor, e a vida inteira, a minha oração em ti se perderá, frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós, doador da graça, vos dignais habitar esta casa de oração, para que com vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templo do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também sem cessar, santificais a Igreja esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue
de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco, padroeiro desta comunidade, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem crês em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Jesus visitando a imperfeição, o homem que encontra a redenção, tudo aqui nesta santa comunhão. Oremos. Senhor, tendo participado do vosso sacramento de amor, suplicamos a vossa clemência para que, configurados a Cristo na terra, mereçamos participar da sua glória no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Gostaria de deixar uma pequena mensagem para os pais, né, de agradecimento e uma reflexão, né, durante esses 2 anos, agradecer a todos vocês. Queridos pais, como foi bom fazer parte dessa linda caminhada que seu filho percorreu rumo a Jesus Cristo. Foram 2 anos de evangelização e aprendizado, tanto que eu ensinei e evangelizei, como também aprendi e fui evangelizada por seu filho. Agradeço a todos vocês, pais, familiares,
e a comunidade pela compreensão, por terem caminhado junto conosco. Levem sempre seus filhos ao encontro de Jesus Cristo. Fale de Jesus de forma que eles queiram esse amor misericordioso, como um Deus de amor que quer ser amigo para todos os momentos. Eu, como catequista, sou apenas um suporte que a igreja oferece, mas os verdadeiros catequistas são vocês, pais. Evangelizei seu filho em 2 horas semanais, enquanto vocês têm 24 horas diárias para sempre evangelizar seu filho e ensiná-lo o caminho certo que deve andar. Leve-o sempre à missa para receber Jesus na comunhão, que é o nosso alimento espiritual, o que nos dá força para superar obstáculos diários. O coração do seu filho é terra fértil, que poderá dar bons frutos futuramente. Para isso, é preciso arar a terra, semear, cuidar dia após dia, podar a planta depois de crescida, para que cresça sempre endireitada. E depois disso, chegará o momento de colher e saborear com alegria o tão esperado fruto. Escute seu filho, fique do lado dele, ore com ele, ore em família. Não julgue, não condene, somente ame e eduque. Viva essas esperas cheias de amor e carinho. É somente isso que o seu filho precisa, que vocês, pais, os responsáveis, os levem, os eduquem para o céu, para Jesus, o nosso Salvador. Desculpem qualquer falha minha da catequese. Somos humanos. Sou humana, se erramos por algum motivo, foi tentando acertar. Procuramos sempre buscar e fazer o melhor. Obrigado por esses 2 anos de grande aprendizado. Sou grata a Deus por essa oportunidade de ter catequizado seu filho. Deus abençoe sua família. A jornada continua. Agora é com vocês. E para também agradecer a todos vocês e agradecer a Elis por essa caminhada, né, com seus filhos. A comunidade de São Francisco tem uma pequena lembrancinha para ela. Agora vamos aos avisos paroquiais. Chá Bingo é hoje, dia 9 de novembro, a partir das 16 horas, lá na comunidade São Luís. Nós temos a carteirinha, é R$10, concorre a 2 prêmios. E mais um prato de doce ou salgado, e chá à vontade. Desculpa. A renda arrecadada será destinada para o evento da ação social que teremos dia 23 de novembro. Ação social dia 23 de novembro, das 9 às 17 horas. Atendimento gratuito, médico, psicólogo, oftalmologista, dentista, cabeleireiros, massagistas e outros. Para o atendimento, levar RG, o CPF e o cartão do SUS. Osana, Romaria para Canção Nova, evento Osana Brasil 2025. Dia 13 de dezembro, saída 1h da manhã, retorno de lá para cá às 17 horas. O valor da passagem é R$130. Ainda pode ser paga em 2 vezes. O lugar do embarque é lá na comunidade São Luís. Então, vocês que estão aqui, que puderem nos ajudar, comprando a carteirinha do bingo, que é hoje lá na comunidade São Luís, tá bom?
Comunidade São Francisco agradece a todos os nossos dizimistas, né? A pastoral do dízimo está agradecendo a todos vocês. E quero entregar hoje duas lembrancinhas. Uma referente ao mês de outubro, para quem contribuiu no mês de setembro, e a outra normal, para quem contribuiu no mês de outubro, tá bom? Essa é a do mês de novembro agora. E o dizimista sorteado vai representar todos os outros dizimistas. No caso aqui são os dois dizimistas sorteados. E a primeira sorteada é a Ana Paula da Macedo Ramos, que não está presente, mas a gente vai entregar do mesmo jeito, não tem problema, porque os dízimos que estão aqui são os dos meses já contribuídos, setembro e outubro, tá bom? E ela vai levar a lembrancinha de São Francisco, e a outra, que é a Lindaura, vai levar esta lembrancinha aqui, que é Nossa Senhora do Desterro, tá bom? Lindaura Branco. Uma das duas está presente, mas a gente vai guardar a lembrancinha e entregar, porque elas não estão hoje aqui. Na próxima semana, com certeza, estarão aqui, tá bom? E Deus abençoe a todos vocês. Lembrando também a todos que a nossa comunidade irmã, Nossa Senhora das Graças, começará as festividades dia 22 de novembro até dia 27. Então, nós da comunidade São Francisco vamos estar lá dia 22 celebrando com eles. Então, dia 22, no sábado, não haverá missa aqui na comunidade. Nós estamos na Nossa Senhora das Graças e contamos com vocês lá junto conosco. A missa normal, às 20 horas. Fiquemos em pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos permanecer um instante e fazer uma foto aqui, tá bom? Aqui para frente, aqui para frente. Sorriso. Calma que sai. Pronto. Vamos em paz, um bom domingo a todos, uma semana abençoada para todos e que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Levar comigo
pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. E quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Jesus é o nosso rei. Pra ele, primeiro, 2, 3 e... Ah.